Hoje de tarde eu estava lendo o livro de Gênesis, capítulo 32. Aí eu li esse trecho aqui, ó. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 28. Esse texto fala de quando Jacó ele esteve morando com o tio dele Labão num local que era longe da família dele, porque no momento do início da juventude dele, ele teve uma desavença com o irmão dele mais velho, que era Esaú. Jacó acabou ali usando meios para enganar o próprio pai, para receber a bênção que pertencia ao filho mais velho, porque naquela época existia a cultura de quando o pai chegasse em idade avançada, ele pronunciaria a bênção para os filhos, e a bênção melhor sempre caía para o filho mais velho. Então Jacó, ali, até ajudado pela própria mãe, acabou enganando o pai para receber a bênção no lugar de Esaú. Esaú, quando ficou sabendo, é lógico que ficou irado com Jacó e ameaçou Jacó de morte. Jacó saiu da casa dele fugido e foi morar na casa do tio Labão, que era longe dali. Jacó trabalhou mais de 20 anos aproximadamente para Labão, e depois disso passou por muitas coisas ali, sofreu ali também quando estava trabalhando com ele, e Deus deu a ordem que Jacó deveria voltar para a casa paterna. E Jacó obedeceu essa ordem de Deus. E com certeza Jacó deve ter pensado: como que vai ser esse reencontro com meu irmão que queria me matar há mais de 20 anos atrás? Como ele vai reagir quando ele me ver? E Jacó ali com certeza teve dificuldades em fazer isso, mas sempre orando e apresentando para Deus seus pedidos em oração. Mas esse trecho aqui que foi lido aqui no início é muito interessante, porque já era no caminho já que ele estava fazendo para voltar para a casa dos pais dele. E era um caminho, eu não procurei ver a distância, mas certamente era um caminho longo, porque naquela época não existia carroça, não existia carro motorizado, e eles iam em passos ali lentos, ainda mais que era uma caravana grande que estava com Jacó, porque Jacó possuía muito gado, tinha enriquecido muito quando estava na casa de Labão, e tinha uma família muito grande, tinha 11 filhos, e tinha também 2 mulheres e 2 escravas, e provavelmente uma quantidade grande de funcionários que trabalhava para ele. Então Jacó, quando estava nesse local chamado Val de Jaboque, Val quer dizer um rio, era um afluente do rio Jordão. E naquele local ali que ele estava passando, era um local que era uma depressão, um vale, um lugar baixo, longe de moradia de pessoas. Era um local solitário, um lugar deserto. Então, era de noite. O texto diz aqui que era à noite que aconteceu isso daqui. Imagina, à noite, um local deserto. Naquela época, até os locais que viviam pessoas não eram certamente tão populosos como os locais de hoje. Então Jacó ali num local deserto, com a família dele, e passando com todo o gado dele ali, e com os funcionários. Mas teve um momento que, além dele estar num local deserto, as coisas ficaram mais difíceis ainda, porque um homem se colocou a lutar contra ele. E esse homem era o próprio Deus. E começou a lutar contra ele. E aqui diz que essa luta foi literalmente um mano a mano entre Deus e ele. Não tinha ninguém para ajudar Jacó. Era Jacó lutando sozinho. E Jacó ali
lutou, perseverou com Deus e queria uma bênção porque queria. No final, Deus deslocou a articulação da coxa dele. Ele ficou até mancando depois. No texto mostra que ele ficou mancando devido àquilo dali. E Jacó, mesmo assim, segurando Deus, falou assim: não vou deixar você embora enquanto não me abençoares. E Deus falou assim: qual é seu nome? Aí Jacó falou assim: meu nome é Jacó. Ele falou assim: agora o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste contra Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Jacó quer dizer suplantador, ou usurpador, ou traidor. E era esse o nome de Jacó. O novo nome que ele recebeu foi Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Deus quer que a gente lute com Ele, que a gente lute para receber coisas de Deus, mas não para receber coisas materiais somente, ou não para somente receber coisas para a gente usar nessa vida. Deus quer que a gente lute contra Ele para receber mudança de nome. E mudança de nome implica também mudança de caráter, principalmente mudança de atitude. E Ele quer fazer isso pelo sangue de Jesus. Ele quer mudar a nossa essência. Ele quer perdoar os nossos pecados, quer nos transformar em homens e mulheres que agradem a Ele, como Ele fez com Jacó aqui. E a gente deve lutar também, pedir para Deus, implorar para Deus como Jacó implorou. Ele desejou aquilo ali como tudo na vida dele. E essa luta foi uma luta de solidão. E quando eu li esse texto eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente já passou por isso? Momentos que a gente estava vivendo ali lutas, tribulação na nossa vida, dificuldade, onde não aparecia ninguém para poder ajudar a gente. A gente às vezes até procurava pessoas para nos ajudar, amigos, parentes, mas não tinha ninguém. Tem certos momentos que Deus que provoca isso, essa solidão na nossa vida. E por que Deus provoca isso? Para nos abençoar. Deus provoca isso para nos abençoar. Deus é bom. Quanto sofrimento Jacó, esse homem aqui, passou. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu. Antes de contar o que eu lembrei que aconteceu, eu quero lembrar que, na verdade, quando a gente pensa que a gente está sozinho, na verdade a gente não está sozinho. Deus sempre está do nosso lado. Deus nunca nos abandona. É só a sensação de solidão que a gente está sentindo. Porque o único que foi sozinho, que foi literalmente abandonado, foi Jesus. Ele foi abandonado porque ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. E está até escrito o que ele disse nesse momento, quando estava sendo crucificado, em Mateus capítulo 27, versículo 46, e onde diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi o único que foi desamparado pelos nossos, porque ele levou sobre si os nossos pecados. E ele foi desamparado porque ele amou a gente na cruz, para que a gente nunca fique sozinho, para que Deus esteja do nosso lado, porque só um jeito de Deus estar do nosso lado: se o nosso pecado for perdoado. Porque Deus não gosta dos nossos pecados. Então Ele mesmo providenciou a solução. Jesus morreu por nós para pagar os nossos pecados e nos transformar. E quando eu estava lendo esse texto de Gênesis, onde Jacó lutou sozinho ali, eu me lembrei da minha infância. Os meus pais de sangue não tinham condições de cuidar de mim. Então, eles me deram. Fizeram uma doação de mim e da minha irmã para minha mãe, que me criou. Até hoje eu moro com ela. Então, a minha mãe fez essa adoção. Então, eu passei parte da minha infância e da minha adolescência pensando assim, que eu tinha sido rejeitado, que eu tinha sido abandonado. Então, quando eu me converti ao Evangelho, quando Deus me converteu a Ele, quando eu tinha 16 anos de idade, depois até de uma infância e de uma adolescência rebelde, com o passar do tempo, Deus me mostrou que, na verdade, meus pais não tinham me rejeitado. Na verdade, aquilo dali foi um livramento.
eles não tinham condições de me criar. Eles eram muito pobres. Então, Deus me mostrou e me fez ver que o fato deles me darem para a minha família adotiva, que me criou, foi um ato de amor. E ele usou até um texto bíblico para me mostrar isso, que foi o texto, daquele texto onde conta que Salomão, que era rei de Israel, julgou uma causa entre duas mulheres, que uma estava querendo tomar o filho da outra. Então Salomão usou a sabedoria de Deus e falou assim, então a solução vai ser a seguinte, eu vou partir a criança com a espada em dois, e uma vai ficar com uma parte e a outra vai ficar com a outra. Aí de repente uma das mulheres gritou, não precisa, eu abro mão, eu não quero ver essa criança morrer. Enquanto que a outra falou assim, então corta mesmo a criança no meio. Aí Salomão falou assim, essa que abriu mão é a mãe, porque ela ama a criança. E ele usou o amor de mãe para reconhecer. E o amor de mãe ali, enquanto a outra não estava nem se lixando, estava querendo que cortasse mesmo a criança no meio. Então Salomão usou como sabedoria de Deus isso e isso é uma coisa para a gente entender que muitas vezes o amor de mãe abre mão. Isso é uma coisa muito assim, difícil de entender. Mas foi esse texto que Deus usou para me mostrar que quando os meus pais me doaram, na verdade não foi rejeição, foi um ato de amor. E Deus providenciou uma família para mim. E eu não fiquei sozinho. Porque Ele estava comigo. E Ele me mostrou que Ele estava comigo desde quando eu nasci. Então, eu quero compartilhar essa mensagem com pessoas que talvez pensem e tenham essa sensação de que em alguns momentos estão sozinhas. Quero dizer que na verdade Deus está conosco em todos os momentos. E Ele quer que a gente se volte para Jesus. E implore como Jacó implorou. Senhor, muda o meu nome. Muda a minha vida. Muda a minha história. Faça com que eu passe a entender as coisas. Para que eu entenda e dê a glória a Ti, o Deus de toda a terra. E quero estar compartilhando uma música agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael. Ele não faz acepção. Isaac era desejado, Ismael desprezado. E era filho de Abraão, mas não nasceu de Sara, nasceu de Agar. Agar, a concubina, só serviu para gerar. Um dia Abraão levou água e pão e disse, vão embora que não mais ficarão. A mãe pegou um filho e no deserto entrou, seguiu sua jornada até que a água acabou. A mãe olhou pro filho e disse, vamos morrer. Agar se afastou pra morte dele não ver, mas ele não morreu, ele não morreu. O menino orou e Deus o atendeu. No meio do deserto um milagre aconteceu, uma fonte nasceu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus fez a fonte aparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é pai de multidões, é pai de quem está só. Se alguém que tanto ama desistiu de você, o deserto é cenário pra Deus aparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael. Ele não faz acepção. Isaac era desejado, Ismael desprezado. E era filho de Abraão, mas não nasceu de Sara, nasceu de Agar. Agar
serviu pra gerar. Um dia Abraão pegou água e pão e disse: vão embora que não mais ficarão. A mãe pegou o filho e no deserto levou, seguiu sua jornada até que a água acabou. A mãe olhou pro filho e disse: vamos morrer. Agar se afastou pra morte dele não ver, mas ele não morreu, ele não morreu. O menino morou e Deus o atendeu. No meio do deserto um milagre aconteceu, uma fonte nasceu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus faz a fonte aparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é pai de multidões, é pai de quem está só. Se alguém que tanto ama desistiu de você, o deserto é cenário. O Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e é o Deus de Ismael também. É meu Deus e é teu Deus, desde que a gente se renda a Jesus Cristo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus faz a fonte aparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é pai de multidões, é pai de quem está só. Se alguém que tanto ama desistiu de você, o deserto é cenário pra Deus aparecer. O teu Espírito está aqui, Senhor. A tua glória está sobre nós. Nós te amamos, nós te amamos. Eis-me aqui, prostrado outra vez, tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, desejo que eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te
mais, pra conhecer-te mais. Sopra meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer,